Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Cerca de 8 dias após dizer estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste ficou branca e resplandecente. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam tomados de sono. Quando acordaram, viram a sua glória e os 2 homens com ele. E quando esses homens já iam se afastando de Jesus, Pedro lhe disse: chefe, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Este é o meu filho, o escolhido. Ouviu. Ao ressoar a voz, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade matriz de Nossa Senhora Aparecida de Helena Maria, nós estamos fazendo um retiro. A Quaresma é um retiro. É um retiro onde a gente para um pouquinho para refletir um pouco mais, ficar mais em silêncio, ouve mais o Evangelho, participa mais com simplicidade, olhamos para dentro de nós mesmos para fazermos uma avaliação da nossa caminhada na vida. E dentro desse retiro, a igreja, ela nos propõe um tema para aprofundar, que eu já apresentei no início da missa, que o cartaz está aí, sobre a ecologia integral, sobre a criação de Deus e qual é o nosso compromisso que estamos tendo com essa criação de Deus, em preservá-la, conservá-la, porque nós fazemos parte integral dessa grande criação de Deus. E se nós continuarmos destruindo aquilo que Deus criou, a própria lei de Deus, nós vamos ser destruídos juntos. Testemunha disso é o que está acontecendo por aí, que agora parece que a natureza está mudando, e exatamente está mudando por causa da nossa ação degradante diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus, diante
da própria natureza, que a natureza é a primeira lei de Deus. A segunda palavra de Deus encontramos na Sagrada Escritura, principalmente no Santo Evangelho. Mas a primeira lei de Deus, como disse Santo Agostinho, Deus escreveu 2 livros. O primeiro é a sua obra maravilhosa, sobre a qual estamos refletindo na campanha da fraternidade, que é a criação, onde tem a lei natural, feita por Deus. E depois escreveu o segundo livro, que é a Sagrada Escritura, dentro do qual o principal, o mais importante, o fundamental da nossa fé é o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Então, domingo passado, iniciando a nossa quaresma, no primeiro domingo, a igreja nos apresentou exatamente alguém que venceu, mesmo diante das tentações, contrariando alguém que no início da criação, Adão e Eva, não venceram, porque foram enganados, como disse Eva a Deus quando perguntou: por que fizeste isso? E Eva respondeu: a serpente me enganou. Algo que continua acontecendo na história toda. E nós erramos muitas vezes, ou seguimos outros caminhos que nos levam à destruição, porque somos enganados, iludidos. É uma das coisas mais importantes que percorre a Bíblia inteira e continua até hoje chamada a palavra de fake news. Inventa coisas, cria coisas, diz aquilo que não é verdade, e o povo vai lendo, pensa que é a verdade e segue aquele caminho que leva para o buraco. Tantos fake news que nós temos hoje, e tanta gente que se engana e se ilude e que não consegue seguir exatamente a verdade que é Jesus. Então, no primeiro domingo, Jesus vence as tentações, todas as 3 tentações que percorrem toda a vida nossa, como percorreu toda a vida de Jesus. Agora, esse vencedor, ele propõe para seus discípulos que o caminho para viver com dignidade, com fraternidade, com justiça, não é fácil, não é um mar de rosas. Dentro dele tem uma caminhada, tem dificuldades, tem problemas. Assim como o próprio Jesus, mesmo vencedor, vai encontrar problemas, porém ele vai permanecer fiel até o fim. E é por isso que um pouquinho antes da nossa leitura, para entender por que os evangelistas escrevem esse texto, chamado o texto da transfiguração de Jesus, Jesus tinha anunciado aos seus discípulos que a vida vai ser difícil, porque pelo projeto que ele assumiu em defender a vida dos pobres, dos marginalizados, dos doentes, dos enfermos, dos coxos, dos cegos, a atitude que Jesus assumiu na sua vida para promover a vida e dar dignidade à pessoa humana. Por causa disso, Jesus disse: eu vou ser preso, eu vou ser julgado, condenado, como aconteceu com todos os profetas e com todos os santos mártires, julgado, condenado, morto na cruz, mas eu vou vencer, ressuscitarei. Essa é a frase que ele repete 3 vezes, dizendo o que vai acontecer com ele. Isso não é tão difícil de perceber, porque qualquer um que luta pela justiça, pela fraternidade, sabe a perseguição que vai passar, e muitas vezes cai morto por causa daquela perseguição, perde a própria vida. Porém, em se tratar de igreja, tem colocado essas pessoas nos nossos altares como santos e como exemplo, que enfrentaram a justiça, tombaram por causa da justiça, mas permanecem vivos eternamente. E por isso que nós temos os santos mártires, e muitos mártires na igreja, e também outros mártires que a própria sociedade enaltece e quer sempre fazer a sua memória. Então, Jesus disse exatamente a dificuldade que vai encontrar. Diante dessa dificuldade, o que os seus seguidores estão fazendo? Eles estão preocupados, porque na cabeça deles o Messias não é para assumir a vida, é para sentar no trono, mandar e desmandar.
mandar matar os outros, isso que eles tinham, como Davi fez no Antigo Testamento, enquanto o ser Messias para Jesus é redimir a vida das pessoas, é ajudar as pessoas a caminhar, é criar fraternidade e paz, que é o centro do seu Evangelho, para poder criar o desejo grande de Deus, que é a vontade de Deus, de todos podermos viver em paz uns com os outros. Então, alguns apóstolos começaram a encontrar dificuldades. O que Jesus vai fazer? Ele vai levar 3 dos seus apóstolos, que eram os 3 problemáticos, que traziam muita dificuldade para Jesus, ele vai eles numa montanha onde ele vai rezar, costuma subir para rezar. Lembram bem que outro dia eu falei que no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele sobe para a montanha para rezar, isso significa o seu retiro, a sua reflexão, o seu aprofundamento, mas a vida não se vive na montanha, a vida se vive na planície, isso nós já explicamos, a vida se vive na vida do dia a dia, mas nós precisamos de momentos de parada, de retiro, nós precisamos desse momento que estamos aqui todo domingo para a gente se abastecer, para a gente conversar com os outros, para a gente ouvir aquilo que Jesus Cristo quer nos ensinar. Isso é muito importante, mas a gente não vive na montanha, a gente não vive aqui. A nossa vida daqui a pouco, você tem que sair, fazer a compra, preparar almoço, descansar para amanhã voltar ao trabalho, fazer as atividades, se encontrar e enfrentar a vida com toda a dificuldade. A vida é na planície no Evangelho de Lucas. Então essa é uma coisa muito importante. Jesus sobe na montanha e leva com ele os 3 apóstolos. E aí diante deles, diz o texto, ele se transfigurou diante deles e apareceram 2 pessoas conversando com ele, que são Moisés e Elias. Moisés representa o Antigo Testamento, a parte da lei. Elias representa o Antigo Testamento na parte dos profetas, o ensinamento dos profetas, que pertencem ao Antigo Testamento. Vocês notem bem como ele elabora as coisas, mostrando que estavam conversando com ele sobre o seu êxodo. Êxodo é a saída dele. Assim, lembrando como o povo da escravidão saiu do Egito com mão poderosa de Deus e fez o seu êxodo, a sua saída da escravidão, atravessando o deserto para chegar à terra prometida, ideia que aparece também um pouco na nossa primeira leitura com Abraão. E aí ele vai mostrar a conversa da vitória de Jesus, mas para chegar à vitória tem uma caminhada muito longa da vida, de superar as dificuldades, as perseguições e permanecer fiel até a morte de São Paulo e morte de cruz, mas sai vitorioso. É sobre isso que conversavam. Os 3 discípulos estavam lá em sono, dormindo. Quando acordaram, viram os 2 que já estavam subindo na sua glória, afastando-se, e ficou somente Jesus diante dos 3. E Jesus diante dos 3, então veio uma nuvem, encobriu todos, os dois Moisés e Elias já sumiram, eles representam o Antigo Testamento, chamada Sagrada Escritura, no Evangelho, o Antigo Testamento, e agora sobrou só Jesus. E veio uma voz do céu. Vocês lembram que quando nós celebramos no primeiro domingo do tempo comum, o batismo de Jesus? No Evangelho de Lucas, lá está escrito exatamente, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Agora, a voz que veio do céu, ela dizia exatamente estas palavras: este é o meu filho, o escolhido. O que eu escolhi? Eu escolhi ele porque ele faz a minha vontade, é meu filho. Ele se encarnou, veio no meio de nós, viveu a nossa vida, celebramos isso no tempo de Natal, humano como todos nós, e como humano ele faz a minha vontade. Por isso ele é o meu escolhido. E se ele é o meu escolhido, a quem é que vocês que querem fazer a minha vontade, disse Deus, a quem é que vocês vão seguir? A ele. Por isso a frase: escutai. Escutem o que ele diz. Ouvir ele.
Ele agora que é o Senhor. Notem bem um pouco que no nosso Salmo, o Salmo 27, na tradução fica o Salmo 26, diz assim: o Senhor é minha luz e salvação. Esse é do Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento. O Senhor é minha luz e salvação. O Evangelho de Lucas, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar Jesus de Senhor. O Senhor Deus se torna o Senhor Jesus agora humano no meio de nós. A quem, se no Antigo Testamento queremos seguir a Deus, o Criador, agora esse Criador mandou o seu Filho, que vai ser chamado o Senhor, e a esse Senhor agora humano, gente como nós, que nós vamos ouvir e seguir. Essa leitura chamada da transfiguração de Jesus, ela se torna muito importante e ela é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, ele dá esse destaque um pouquinho quando ele coloca: ele é o meu escolhido, portanto devem segui-lo. Por que também ela foi colocada? Ela foi colocada porque nesta época o povo, principalmente o povo israelita, o povo judeu e outros povos que vão aderindo, eles estavam muito preocupados em seguir o Antigo Testamento. Por isso que ele coloca essa ideia: o Antigo Testamento já fez a sua função. Agora nós não podemos continuar seguindo o Antigo Testamento, já teve evolução, crescimento, já desenvolveu agora numa pessoa concreta que é Jesus Cristo. Por isso agora é ouvir o Senhor que é Jesus. Lembram que quando a Madalena viu no Evangelho de João, sozinha como mulher, encontrou Jesus na ressurreição, ela foi contar aos seus discípulos. Qual é a palavra que ela vai dizer? Vi o Senhor. E outros, quando Jesus se fez presente no meio deles, também contaram: vimos o Senhor. O Senhor agora é Jesus. É a Ele que nós precisamos ouvir. E lembram bem que uns domingos atrás, no segundo domingo do tempo comum, a igreja nos apresentou aquele sinal, primeiro sinal que Jesus fez das bodas de Canaã. E a mãe de Jesus, que estava presente, percebendo que estava ali faltando vinho, o que ela vai dizer para Jesus? E o que ela vai dizer para os empregados? Olhando para os empregados, na presença de Jesus, ela disse: façam o que Ele vos disser, o que Jesus vos disser. Aí abriu já os sinais que Jesus ia realizar, mostrando que Ele veio para transformar a água em vinho. Ele veio para transformar a lei no amor de Deus. Ele veio para transformar o castigo, muitas vezes falado no Antigo Testamento, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, frase que nós lemos no início da nossa missa hoje. Muito importante a gente perceber no Evangelho de Lucas, ele vai mostrar isso, a novidade de Jesus. Por isso, devemos não apenas ouvir Jesus, como diz aqui, mas também João, escrito posteriormente, não basta ouvir, agora precisa fazer aquilo que você está ouvindo desse único Mestre nosso, Ele que é a luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é muito importante a gente perceber isso. A igreja nossa, no seu documento, na Constituição da nossa igreja, que é o Concílio Vaticano II, num dos documentos chamado Dei Verbo, quando ela vai falar o que é a palavra de Deus, que descreve o Antigo Testamento, o Novo Testamento todo, e lá no versículo, no parágrafo 18, ela vai dizer exatamente isso. Mas veja bem, de toda a Sagrada Escritura, com sua importância na história, no passado, e que nós precisamos continuar conhecendo como que foi, mas o importante é o viver hoje, e o viver hoje é ouvir o Senhor, ouvir Jesus. Portanto, no número 18 da Dei Verbum, ela diz assim: de todos os livros da Sagrada Escritura, nós temos 73 livros, de todos os livros da Sagrada Escritura,
Os mais importantes, aliás, o mais importante é o Evangelho, escrito em 4 modalidades: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque, então, o mais importante é aquilo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que passa a ser agora o Senhor Jesus, vivendo no meio de nós, Ele passa a ser o nosso guia, a nossa luz. É a Ele que nós devemos ouvir. E ainda na segunda parte do número 18, do documento Dei Verbum, a igreja ainda coloca uma segunda ideia fundamental. E ela diz assim: sabe sobre o que é fundamentada a nossa fé? A nossa fé é fundamentada sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Por isso que a palavra de Deus hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E num desses domingos antes da Quaresma, quando nós lemos lá Jesus que foi recusado na sinagoga e quase o precipitaram de uma montanha para matá-lo, mas ele fugiu. Depois Jesus foi à beira do mar da Galileia e muita gente apertando para, diz o texto que nós lemos aqui, eles todos foram para ouvir a palavra de Deus. Ouvir quem? Jesus. Todo mundo vai lá. Lá no espaço da sinagoga não tem mais espaço para Jesus, ser recusado. Lá é do Antigo Testamento, lá é de Moisés e Elias, lá é da lei. Agora Jesus está no meio do povão, perto do mar. Todo mundo quer ouvi-lo, todo mundo quer ouvir a palavra dele, todo mundo quer ouvir esse Jesus que nos trouxe do Pai pela sua presença, não apenas pela palavra, mas pelo seu exemplo, pela sua maneira de viver. É a Ele que nós devemos ouvir. Ele é o único mediador que nós temos, que vem do Pai. Surgem na vida e na sociedade em todos os tempos gente que se destaca, que se coloca até no lugar de Jesus, se apresenta como Salvador, mas todos eles caem. O único que permanece eternamente é esse Jesus Cristo. Esse Jesus que é a palavra do Santo Evangelho e esse Jesus que depois se transformado no corpo de Cristo para nos alimentar e para nos sustentar na nossa caminhada. Na nossa tradição católica nós temos gente que tem devoção para vários santos. Tem gente que é devoto de São Francisco, a imagem que aparece lá de São Francisco, que 800 atrás ele declarou esse hino muito importante sobre as criaturas. Nós temos devoção para Santa Teresa, para Santa Rita, para São Joaquim, para tantos outros, para Santo Antônio, para São Benedito. Todos nós temos a nossa devoção. Porém, cada santo importante na nossa vida, ele tem um pedaço de Jesus. Cada santo destaca uma parte de Jesus. Quem nos traz a vontade plena, o conhecimento pleno da vontade de Deus é Jesus Cristo. Por isso, cada santo deve me levar para Jesus. Cada pessoa que surge para pregar, para orientar os outros, deve levar todo mundo para Jesus. Ele que é o fundamento da nossa fé. É nele que nós temos confiança. Ele que nos salva, Ele que derramou o seu sangue na cruz, não só por nós, mas por todos, e até pelos próprios inimigos, para qual na cruz Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Para terminar, nós temos o testemunho de Paulo aqui na segunda carta, quando ele vai dizer: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nos damos. Nós damos exemplo para vocês. Olha, eles também vão ser um meio de nos ajudar, mas, diz assim: já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo.
se apresentam e apresentam um outro, noutra carta ele diz, apresentam um outro evangelho, não aquilo que nós apóstolos apresentamos para vocês. E ainda vai dizer, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles será no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. As coisas terrenas aqui são a ganância, a dominação, o orgulho. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu quer dizer cidadãos da fraternidade, cidadãos do amor, cidadãos dos novos céus e novas terras. Portanto, o nosso segundo domingo da Quaresma, o primeiro, Jesus vence. O segundo domingo, Jesus nos mostra a sua glória, que vai acontecer se permanecer fiel até a morte e morte de cruz, e sai vencedor. No domingo que vem, no terceiro domingo, a igreja nos apresenta a conversão. No quarto domingo, ela nos apresenta a misericórdia grande do nosso Deus, nosso Pai, o Filho pródigo. E no último domingo, quinto domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta a mulher adúltera, para quem Jesus, para aqueles que querem matá-la, tirar-lhe a vida, acusando ela, Jesus disse: quem de vocês estiver sem pecado, atire nela a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Todos somos pecadores. De que jeito tenho autoridade de julgar e querer condenar o outro, se eu também sou pecador? Portanto, essa é a reflexão que estamos fazendo durante essa Quaresma, e dentro disso refletir muito sobre esse grande dom de Deus, graça de Deus, que é a sua criação. Por isso, o tema da campanha da fraternidade, Deus viu, ecologia integral, tudo está interligado, e dentro dessa ecologia integral, Deus viu que tudo o que Ele fez foi bom, e nós precisamos zelar por essa vida, por essa criação que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio